Bom, avançando aqui então, pessoal, ó, nessa questão aqui, nós temos uma fábrica de rolamentos, tá? Em uma fábrica de rolamentos, retirou-se da produção em um determinado dia uma amostra de 6 rolamentos e se mediu o diâmetro externo, em milímetros, em cada um desses rolamentos, obtendo os seguintes resultados, tá? Então, nós temos 19,5, 22,3 e assim por diante, beleza? Então, esses aqui são os diâmetros externos aqui obtidos. Aí tem que saber qual é o desvio padrão da amostra. Bom, pessoal, primeiramente o conceito, né, de desvio padrão, tá? Eu estou com o Excel aberto aqui, que a gente vai fazer no Excel, que é o nosso velho amigo aí para estudos estatísticos, tá? Pessoal, todas as vezes que a gente vem aqui e faz uma coleta aqui de dados, tá certo? Referentes a um experimento ou alguma coisa assim, normalmente a gente faz uma média aqui de todos esses dados para que a gente tenha um valor melhor possível aí da leitura dessa quantidade de amostras, tá? E pessoal, o desvio aqui, ele é uma medida que ele mostra para nós, como o nome diz, tá? Um desvio ao redor da média, ou seja, essa média ela pode ter uma variação para mais ou uma variação para menos que é aceitável dentro do seu grupo aqui, ó, de amostras recolhidas, tá? E esse desvio que é para mais ou para menos, nós chamamos ele aqui de desvio padrão, tá certo? Então, pessoal, eu retirei aqui do livro texto de vocês, ó, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, tem uma equação matemática lá que nos mostra como que a gente calcula o desvio, tá? Por essa equação aqui. Aparentemente é meio complicado aqui, mas de fato é tranquilo de usar, tá? Principalmente se a gente utiliza o Excel. Então ele é dado por uma raiz quadrada de uma somatória aqui, ó, tá? E percebam que nós temos aqui um valor xi. Esse xi aqui, pessoal, são os dados coletados, tá? Aí menos um x médio aqui, ó, com essa barra aqui, ele seria a média de todos os valores que nós temos ali, tá? E dividido por um n menos 1. Pessoal, n é a quantidade de amostras que a gente tem, beleza? Então, a gente vem aqui no Excel e vamos executar esses cálculos aqui, ó. Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu criei aqui uma planilha que ela tem 4 colunas, tá? E nós vamos colocar aqui nela 6 linhas aqui, uma para cada amostra, e copiei as amostras aqui, beleza? Eu gosto sempre de trabalhar na vertical, pessoal, acho que fica um pouquinho mais organizado, tá? Então eu só transpus os dados aqui na vertical. Aqui, pessoal, esse I seria a quantidade aqui de amostras que a gente tem, tá? Eu vou começar então a fazer um preenchimento aqui, ó, por exemplo, 1, 2, a gente clica aqui e arrasta, beleza? Para ele fazer o preenchimento automático, tá? Então nós temos 6 aqui. Aí, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Eu vou resolver isso aqui por partes, tá? Mais passo a passo no Excel, que eu acho que fica melhor até para entender e evitar as possibilidades de erro que nós temos aqui. Nós temos que fazer aqui xi menos a média, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser o seguinte, eu vou calcular essa média. E só lembrando, né, como é que a gente calcula a média, pessoal? A média simples aqui, a gente soma todos esses números que nós temos aqui e divide pela quantidade de amostras que a gente tem, ou seja, eu vou somar todo mundo e dividir por 6, tá? Mas o Excel ele já tem um comando para a gente aqui, ó, se chama média. Se vocês digitarem aqui igual a média, tá? A gente abre um parênteses aqui, ó, e eu posso clicar e arrastar até o último dado, onde eu quero que a média seja feita, tá? A hora que a gente aperta um Enter aqui, então percebam que esse daqui é o valor da média que nós temos, tá? Então, agora o que nós vamos colocar aqui então? Nós vamos fazer o xi menos essa média, tá? Então, nós vamos colocar aqui com fórmulas, né, pessoal? Então, igual o meu xi vai ser essa célula aqui do lado esquerdo, tá? Menos o valor médio que nós temos, pessoal. Então, eu vou selecionar a minha média aqui. Só que aí, gente, ó, vai acontecer uma situação aqui. O Excel, ele tem não é um problema, tá? Uma característica dele. Eu vou usar o preenchimento automático dele, eu vou clicar e vou arrastar aqui para baixo, ó, tá? Eu quero que vocês percebam que a minha média, ela tá aqui na célula B8 agora, ó, tá vendo? Que é essa vermelhinha aqui, tá? A hora que eu clicar e arrastar ele aqui para baixo, o Excel ele vai autocompletando. Então ele vai pegar depois a B9, B10, B11 e assim por diante. Eu não quero que ele faça isso. Então nós vamos travar a célula aqui, tá? Para vocês travarem a célula, pessoal, tem duas formas, tá? Vocês podem simplesmente apertar o botão F4 do teclado de vocês, ó. Só apertei o F4 aqui. E eu quero que vocês percebam que apareceu um cifrão aqui de dinheiro, ó, entre o B, tá certo? Ó, tá? Ou vocês podem simplesmente vir e digitar mesmo esse cifrão aqui, ó, antes do B e depois do B. Aí a célula está travada. Então, todos os cálculos que eu fizer aqui, ele vai travar, tá? E vai fazer a subtração aqui pela minha célula B8, beleza? Então, a gente aperta um Enter aqui e esse aqui é o resultado que a gente obtém, ó.
Aí eu vou clicar, então, e vou arrastar daqui para baixo, ó, tá? Vamos só confirmar, eu quero que vocês observem, eu estou clicando em todas elas, tá? Ó, e a hora que eu clico aqui, todas elas estão sendo feitas, a diferença aqui junto com o B8, tá? Então, funcionou aí o nosso comando. Beleza? Então, lembra, é só apertar o F4, tá? Ou colocar o cifrão antes e depois ali do B, né? Que é a letra aqui que corresponde à célula, tá? Beleza, pessoal. Aqui, ó, nós não vamos fazer xi menos o x médio. Isso aqui tem que ser levado ao quadrado, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu vou fazendo passo a passo, que fica bem fácil. Ó. Então, eu vou colocar aqui um igual. Esse número aqui, que é o xi menos a média, nós vamos levar ele ao quadrado. Então, eu vou clicar nele, e o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, a gente coloca um asterisco e clica nele de novo. Ó. Aperta um Enter. Então, tá aqui o nosso número ao quadrado, tá? Vou usar o preenchimento automático aqui, é só a gente clicar e arrastar. Que beleza, então aqui eu tenho todo mundo aqui, ó, xi menos a minha x média. Só que aí, pessoal, olhando aqui para a equação do desvio, eu quero que vocês percebam que eu tenho uma somatória disso aqui, ó, beleza? Então eu vou colocar uma soma aqui, ó, para todo mundo, porque eu vou precisar desse número, tá? Então nós vamos colocar aqui igual a soma, vamos abrir um parênteses, beleza? Clico aqui na primeira célula e arrasto até a última onde eu quero somar, ó, tá? E a gente aperta um Enter aqui. Então, observem que o Excel é um aliado muito poderoso, porque senão a gente teria que fazer esse cálculo aqui na mão, um por um, tá? Então, realmente, acho que daria bem mais trabalho, né, pessoal? Então, beleza, então. Essa aqui é a nossa soma. E agora, por fim, a gente pode calcular o nosso desvio, tá? Então, eu vou escolher uma célula qualquer aqui, ó, essa aqui do lado, beleza? Então, eu vou fazer a aplicação dessa equação direto aqui agora, porque eu já tenho todos os dados. Ó. Nós vamos colocar aqui igual. Eu tenho que colocar uma raiz quadrada, né, pessoal? Aqui no Excel, a raiz quadrada, vocês vão digitar a raiz, ó. Percebam que ela tem um comando reservado para isso já, tá? Vou abrir um parênteses, certo? Então, em cima eu vou colocar essa somatória, ó, de xi menos x média ao quadrado, que é esse número, 41,15, que nós temos aqui, ó. Ok? Isso aqui vai ser dividido, ó, sobre, tá? Aí nós vamos colocar aqui a quantidade de amostras que a gente tem menos 1. Pessoal, eu tenho 6 amostras, beleza? E isso menos 1, eu não vou nem usar fórmula aqui nem nada, porque 6 menos 1 é 5 direto, né? Então, aqui dividido por 5, tá? Eu dou um Enter aqui, ó. E esse daqui é, então, o nosso desvio aqui calculado bonitinho, tá? Esse aqui é o valor de S. Ok, gente? Então, é bem tranquilo quando a gente usa o Excel, né? Para fazer na mão, acho que ficaria um pouquinho mais trabalhoso aqui, beleza? Então, fechou, pessoal. Então, nosso desvio aqui ele dá 2,86891 aqui, ó. Como as opções que foram dadas para a gente é que ele não fez o arredondamento, tá? Então, eu não vou nem diminuir a quantidade de casas decimais aqui, ó. Então, fica aqui resolvida essa questão, seria o item C aqui dela, beleza?